Samuel 17. E querendo ou não, a Isabela e a Mariane passou um pouquinho pelo que eu vou pregar aqui. Hoje nós vamos falar sobre enfrentar leões, ursos e gigantes. Eu acho que todo mundo conhece um pouquinho. 1 Samuel 17. Eu acho que aqueles que gostam de ler a Bíblia, aqueles que frequentam a escolinha dominical desde criancinha, sabem do que eu estou falando, né? Enfrentar leões, ursos e gigantes. Aleluia. Por que eu falei da Mari e da Isa, que elas enfrentaram leões, ursos e gigantes? Porque, querendo ou não, essa é a batalha nossa, né? A gente sempre está com um problema. E a gente sempre acha que esse problema é grandão. Na verdade, a gente consegue resolver aquela situação, aquele problema. E daí, de repente, nós temos outro problema. Aí nós vemos que esse segundo problema que nós estamos enfrentando é maior do que aquele primeiro que nós achamos que era enorme. Aí conseguimos passar por esse problema também. E de repente vem mais um problema. Aí você olha esse problema, ele é maior ainda do que aqueles dois que nós enfrentamos antes. E isso aconteceu na vida dessas duas guerreirinhas. Porque elas nasceram antes do tempo, com o mãozinho não estava preparado. De repente enfrentaram pneumonia, infecções, problemas na respiração. E tá aí, elas venceram, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre leões, ursos e gigantes. A palavra de Deus lá em 1 Samuel 17, eu quero ler apenas 2 versículos, o 45 e o 46. 1 Samuel 17, 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas das terras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Amém. Quero pedir que os irmãos fechem seus olhos, não fechem a Bíblia. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez queremos elevar as nossas vozes, Senhor, a Ti. Queremos dizer, Senhor, que prepara o nosso coração para receber a melhor parte desse culto, que é a Tua Palavra. Amém. Destape os nossos ouvidos, Deus. Senhor, nos tire da nossa zona de conforto, Pai, e nos leve, Senhor, ao confronto da Tua Palavra, para que essa noite nós possamos realmente ouvir a Tua voz. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir essa noite, Pai. Pois é Tu, Senhor, que estás aqui. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que está falando. Senhor, que eu diminua e que Tu cresças essa noite, Pai, para que possam ver a Tua luz, Senhor, através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que todos conhecem. Todos já ouviram essa história. Porém, eu quero trazer para vocês de uma forma, como o pastor fala, uma forma diferente que eu vejo as palavras que Deus me dá. Todos aqui conhecem a história de Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, aonde quando Deus o escolheu para ungir como rei, ninguém acreditava. Nem o próprio pai dele acreditava que era ele o escolhido. Samuel desceu à casa de Jessé e Jessé foi trazendo os filhos, do mais velho ao mais novo. E quando ele achou que já tinha acabado, que não tinha mais jeito, Samuel ainda pergunta: mas você não tem mais nenhum filho? Ele fala: eu tenho lá um mocinho
apacentando as ovelhas? Meio que, não é ele não, deixa ele lá apacentando minhas ovelhas. E Samuel disse, não, traga ele. E quando o menorzinho da casa entrou, era aquele escolhido de Deus. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, não é sobre ser o menor da casa, sobre ser o escolhido, não. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Davi foi ungido quando ele era novo ainda, mas mesmo assim ele ainda não tomou posse, ele não tinha tomado posse de ser rei. E nesse meio tempo dele ser escolhido e ele realmente ter se tornado rei, ele passou por muita coisa na vida dele. Aqui nós vamos falar sobre ele ter enfrentado o gigante filisteu. Quando esse gigante estava lá, afrontando todos no qual era o nome do vale, pastor? Onde ele estava lá afrontando? Aqui diz Arraial dos Filisteus. Não, mas é um outro nome que eu tinha lido aqui na Bíblia que agora fugiu. Porque eu não estou com a minha Bíblia, gente. Oi? Isso. Obrigada, irmã. Ele estava lá, os israelitas de um lado, né? E do outro lado estavam os filisteus. E o gigante chegava lá na beira todo dia, no final da tarde, e ele gritava, tem homem aí? Ou seja, ele estava afrontando o outro exército. Mas ninguém se levantava. Nenhum guerreiro tinha coragem de ir enfrentar o gigante. No outro dia, de novo, não tem homem aí? Mais uma vez, todo mundo quietinho. E assim se seguiu por vários dias. Vários dias. Golias fazendo isso. Golias afrontando todos os guerreiros do exército. Davi foi lá simplesmente para levar pãozinho, queijinho, leitinho para os irmãos, né? Buscar as fofocas para levar para o pai, né? E de repente, Davi, o menor da casa, o que não estava escalado para o exército, ele se indignou da afronta que o gigante estava fazendo para o exército. E ele ficou muito bravo. E ele chegou e falou o quê? Eu vou enfrentar esse daí. O pastor Cláudio Duarte, quando ele prega, ele até brinca, ele fala assim, né, que o povo, a hora que escutou Davi falando, né, aquele toquinho de amarrajé, falando que ia enfrentar o povo, os caras do exército olhou um para cada outro e falou assim, é droga. Esse menino tá doidão. Porque onde já... Imagine, pelo que a Bíblia diz, ele devia ter uns 17 anos, pastor Davi. Sim. Imagina, 17 anos enfrentando um cara que tinha mais de 3 metros de altura. A Bíblia fala que ele era desprovido de tamanho, de força. Ele era um menino mirrado. Olhar aquele gigantão de quase 3 metros de altura e falar, não, eu vou enfrentar esse daí. Levaram ele para Saul. Quando ele chegou para Saul e falou, Saul falou, mas filho, você vai enfrentar ele por quê? Davi fala aqui, no verso 36 ele fala, assim feria o teu servo o leão com o urso, feriu o teu servo o leão e o urso. Assim também será com esse circunciso filisteu. Quer dizer o seguinte, gente, ele contou aqui, não narra toda a história, mas ele contou para Saul que ele estava apacentando as ovelhas e veio um leão para querer comer as ovelhas. Ele sozinho enfrentou esse leão. Eu fico imaginando a luta, né? Eu lembro quando eu era criança que meu avô tinha um livro de capa amarela, talvez o pastor deve ter visto. Um livro de capa amarela chamado Minhas Histórias Bíblicas, que a letra vermelha era um livro bem ilustrado. E eu lembro que nesse livro contava essa
história de Davi enfrentando o leão e o urso. E ele pegava a boca assim do leão e rasgava o leão, abria a boca do leão, e depois na outra já estava ele sentado, o leão e o urso morto assim, e ele sentado fazendo carinho na ovelha. Eu fico imaginando essa cena. Então primeiramente veio o leão. O leão veio e Davi lutou contra esse leão, exterminou esse leão. Não satisfeito, veio um urso, maior que o leão, muito mais forte que o leão, querendo comer as ovelhas de Davi. E o que Davi fez? Também exterminou o urso. E aí chegou o gigante. O Davi foi para lutar com o gigante, ele não colocou, porque Saul falou para ele, ó, pega a armadura, pega a espada. Ele falou, não, esse negócio é pesado, não quero, devia ser muito maior do que ele, não vou pôr esse aqui. E a caminho de enfrentar esse gigante, ele parou num riacho, escolheu 5 pedrinhas e foi enfrentar o gigante. Quando ele chegou lá, o gigante riu da cara dele e falou, pô, você que vai vir me enfrentar? Eu pergunto se tem homem, manda um moleque vir me enfrentar? Ele afronta Davi. E Davi o que diz? Você vem contra mim com uma armadura, com espada, com escudo, mas eu vou a você com o Deus de Israel, o Deus do exército. Irmãos, o que eu tiro dessa história? Como eu disse, eu conheço essa história desde muito pequena. Meu avô contou essa história para mim. Porém, essa história veio para mim numa época e de uma forma que me fez ver que a Bíblia é mais atual do que qualquer outro livro que possa existir. Porque, irmãos, como eu disse no começo, muitas vezes você enfrenta uma dificuldade na sua vida que você acha que é o fim, que você não vai ver solução, que não tem jeito. E você consegue resolver. E depois vem outra, e vem outra, e vem outra. Aqui, quando Deus mandou o leão, quando foi o leão, quando foi o urso, Davi estava em preparação para poder enfrentar um mal maior, que era o gigante. Então eu quero dizer para vocês na sua vida, eu não sei qual que é o problema que você está passando, qual é a dificuldade, se você já teve algum outro problema. Saiba que Deus está te preparando. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então quer dizer, irmãos, eu não estou aqui para passar a mãozinha na cabeça dos outros e falar assim, irmão, esse problema que você está passando, vai passar, Deus vai te dar a vitória e você vai viver na glória. Não, irmãos, todos nós temos problemas, todos nós ainda passaremos por problemas, porque você sabe qual que vai ser o único dia em que nós não iremos mais ter problema? Quando nós formos para a glória, quando nós estivermos na casa do nosso Pai, no céu com Ele. Porque se nós não estivermos no céu com Ele, nós teremos muito mais problemas ainda, porque nós estaremos com o diabo, o inferno. Aí os problemas serão grandes e não terão mais fim. Mas saiba que você está enfrentando ursos, vocês estão enfrentando leões, e possivelmente vão enfrentar gigante. Mas Deus está te preparando. Aleluia. É ruim ter medo? Não. Como eu já preguei da outra vez, muitas vezes você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então você sente medo pelo que vai acontecer. Agora me diga uma coisa. Se Davi não tivesse medo, ele teria pego 5 pedrinhas? Ele teria pego uma. O medo faz parte de nós, ser humano. Porém, mesmo Davi estando com medo, ele entregou aquela batalha, aquilo que ele ia ter que guerrear, nas mãos de Deus. Porque a palavra dele diz aqui, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, aquele a quem você afronta.
Saiba, irmãos, que o que está passando na sua vida, Deus está te preparando, sim, mas você tem que dizer para o inimigo que você entrega a dificuldade que você está passando, o problema que você está passando na mão do Senhor. E que você acredita, assim como Davi acreditou, que ele estaria, que o gigante estaria nas mãos de Davi, vencido em nome de Deus. Você diga também que esse problema que você está passando também está sendo dissipado essa noite. Deus está entregando nas tuas mãos. E essa noite ainda você vai cortar a cabeça desse problema. Aleluia. Você vai cortar a cabeça desse problema pelo seguinte: você já viu gente sem perna? Já? Sem braço? Sem dente? Sem olho? Todo mundo anda sem perna, sem braço, sem olho, sem dente. A pessoa ainda está andando, mas sem cabeça. Você já viu alguém andando? Então, o pastor Cláudio Duarte faz a gente pensar nisso, né? Que ele fala. Então, essa noite, irmãos, vocês têm que fazer como Davi. Se você já enfrentou leão, se você já enfrentou urso, se você está enfrentando gigante, que essa noite você possa cortar a cabeça do seu problema. Porque quando você cortar a cabeça desse problema, ele não vai mais atrás de você. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque Davi, ele se preparou, Deus preparou ele. Ele enfrentou. Ele temeu o que ele estava por fazer, ele temeu, porém ele entregou nas mãos do Senhor e foi em nome do Senhor. Então saiba, eu já passei por muitos problemas, vários, aonde eu achei que ali ia ser o meu fim, que não ia ter como. Porém, quando eu realmente resolvi, Senhor, está em tuas mãos, faça aquilo que tem que ser feito. O Senhor me deu um problema para eu cortar a cabeça, mas eu estava ali. É difícil, irmãos, mas tem que ser feito. Como eu disse uma outra vez, a minha irmã está passando por um problema pessoal que dói muito. E eu já tinha falado para ela: Josi, entrega na mão do Senhor. E ela sempre fala: não, está na mão de Deus, que Deus faça a tua vontade, não sei o quê. Passa 10 minutos, já está ela fazendo do jeito dela de novo. Daqui a pouco ela: ai, Jéssica, Josi, entrega, porque Deus vai fazer o que é melhor. Eu já passei por isso. Deus vai fazer. Ai, está na mão de Deus. Passa 2 dias, está ela fazendo do jeito dela de novo. Nós temos que parar com isso. Nós temos essa grande mania: Senhor, eu estou com um problema financeiro, Deus, toma, me ajude. Ai, Deus, está demorando tanto, eu estou precisando dessa grana essa semana. Ai, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer assim. E às vezes não é a vontade de Deus. Tem gente olhando para mim, dando uma risadinha meio de boca assim. Mas nós somos assim, eu sou muito assim. Quer dizer, eu era, em nome de Jesus. Não sou mais. Fiz muito isso. Meu Deus, eu estou com um problema, eu preciso pagar tal conta até tal dia. Ai, Jesus, está nas suas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor vai prover. Dava 15 minutos que eu tinha feito essa oração, eu já estava lá no computador. O que eu posso fazer para conseguir dinheiro? Quando eu comecei a descansar em Deus, que nem essa semana eu estou com um pepino bem grande, assim, sabe? Que eu preciso descansar até sábado. Um valor até que não é muito alto, mas é razoável. E eu falei: Senhor da glória, eu gastei esse dinheiro antes de ganhar ele, e agora eu preciso dele, e cadê esse dinheiro? Eu falei: o que eu vou fazer, meu Deus? Bom, está nas tuas mãos. O que eu posso fazer é ligar para esse cliente, ligar para aquele ali, que eu preciso, tem um valor na mão dele para receber, tal, não sei o quê. Eu não consegui falar com nenhum dos clientes, gente, que eu falei que eu tinha que ligar. Só que, porém, uma parte do dinheiro Deus já me deu de cliente que eu nem esperava receber ainda, porque o evento vai ser mais pra frente. Aí eu falei: bom, Deus, está nas tuas mãos. Se eu conseguir todo o dinheiro, bem. Se eu não conseguir, eu vou ter que conversar com a pessoa com quem eu tenho que dar esse valor. Falar: não, espera mais um pouquinho que até tal dia eu te entrego. Mas Deus vai fazer.
quê? Porque, primeiramente, eu cortei a cabeça do meu problema, que é: eu vou fazer, eu vou tomar essa atitude, eu vou resolver. Eu coloquei nas mãos do Senhor. Problema: eu venho a Ti em nome do meu Deus, Deus do exército de Israel. E o problema está sendo dissipado. Que essa palavra breve possa ter chego até vocês, possa ter ajudado vocês de uma forma que vocês sintam-se encorajados em enfrentar os leões, os ursos e os gigantes que virão na vida de vocês. Lembrando sempre que Deus está sempre contigo. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Eu digo para vocês, o Senhor está do lado de vocês para resolver aquilo que vocês precisam. Basta você olhar para Ele e falar: vamos, me guia, me ensine o que eu preciso fazer. Qual é a forma certa, Senhor, de eu resolver esse problema? E esteja atento à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós achamos que assim é coisa da nossa cabeça. Temos uma ideia, às vezes à noite nós temos uma ideia, acordamos de noite com uma ideia e achamos que a coisa nossa da cabeça muitas vezes é o Espírito Santo de Deus mostrando para nós. Muitas vezes. Eu lembro que esses dias eu estava fazendo minha mudança e que eu mudei de casa. Para quem não sabia ainda, e eu lembro que eu estava com uma quantidade de combustível no carro e eu precisava ir para. Mentira, não era na minha mudança, não. Foi num evento que eu fui cobrir e eu fui até o evento, cheguei lá e descobri que não estava, a bateria da minha máquina não estava na bolsa e eu precisava da máquina para fotografar, eu precisava da bateria. Voltei até a minha casa para buscar essa bateria. E eu tinha uma quantidade de combustível no carro e eu sabia que estava acabando. Só que eu deixei a minha bolsa com a minha carteira lá no lugar do evento. Quando eu cheguei em casa para pegar a bateria, me veio na cabeça: pega o dinheiro que está guardado. Que eu tinha um valor guardado num lugarzinho lá. Aí eu pensei comigo: tá, antes de eu sair eu pego o dinheiro. E fui pegar as coisas, fui procurar meus bichinhos de lente, não achei bichinho de lente para ir no aniversário infantil. A hora que eu estava fechando a porta de casa, que eu desci o primeiro degrau, me veio na cabeça: vai acabar o combustível do carro. Pega o dinheiro que está lá dentro. Eu pensei comigo: bom, eu vou receber nesse casamento, nesse aniversário, não vou pegar o dinheiro não, que eu chego até lá, o combustível que tem chega até lá. Eu entrei dentro do carro de novo. Pega o dinheiro que está lá dentro. Não quis. Quem chegou na metade do caminho, o que aconteceu? Acabou a gasolina. Aí eu estava atrasada, sem dinheiro, sem combustível, o celular acabando o crédito, a bateria. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Aí fui ligar para o meu marido: amor, vem me socorrer, tal, não sei o que, não sei o que. Beleza. Ele foi me socorrer e falou assim: só que eu, gente, olha como que é as coisas. Eu consegui chegar com o carro até um posto de gasolina. Se eu tivesse pego o dinheiro lá na caixinha, o que eu tinha feito? Abastecido e ido. E aí eu peguei e falei pro meu marido, falei: Fer, você acredita que eu deixei minha bolsa lá na festa, a hora que eu cheguei na casa para pegar a bateria, eu ainda pensei: vou pegar o dinheiro, pega o dinheiro que está na caixinha porque vai acabar o combustível. E eu não quis pegar. Aí o Fernando falou assim para mim: nossa, amor, você é uma mulher tão usada de Deus e não sabe escutar a voz do Espírito Santo? O Fer, gente, falou isso para mim. Eu falei: eu vou falar o quê? Então, muitas vezes, quando vocês estiverem com algum problema, ou vocês estão prevendo que vai acontecer alguma coisa, entregue na mão do Senhor e fique atento à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala conosco.
não é fantasia, não é coisa de crente bitolado, porque já ouvi muito isso. Cara, você sabe que o Espírito Santo fala com a gente, que você ouve Deus falar com você. É coisa de crente bitolado, Deus não fala não. Fala, gente. Deus fala, o Espírito Santo fala. Às vezes aquela ideia que você teve, que você acha assim, vai dar errado. Olha mais um pouquinho para Deus e você vai ver que não vai dar errado, porque é o Espírito Santo que está te entregando. Então que essa noite o Senhor possa te preparar para enfrentar leões, ursos e gigantes. Que Deus essa noite possa preparar os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você que atitude tomar, para que você liquide qualquer leão, qualquer urso e qualquer gigante. Feche seus olhos, irmãos, vamos ter um momento breve de oração. Que você possa abrir a tua boca agora e dizer para Deus qual é o problema que você está enfrentando. Será que ele é um leãozinho? Será que ele é um ursinho? Será que ele é um gigante? Mas que você não deixe de falar para o Senhor: Senhor, me prepare para enfrentar então. Deus, eu não sei o que eu vou passar ainda nessa minha vida, mas eu sei, Senhor, que cada coisa que eu passo tem um propósito, porque o Senhor não deixa que nem um fio de cabelo caia da minha cabeça sem a tua autoridade. Que essa noite, Deus, o Senhor possa vir me preparar, que o Senhor possa vir me fortalecer, que o Senhor possa vir me dar sabedoria, Senhor, entendimento, para poder enfrentar tudo que tem para vir na minha vida. Deus, eu sou pequena, eu sou ser humano, eu tenho tantas falhas, meu Deus, mas eu sei que o Senhor me aceita assim como eu sou, mas eu também sei, Deus, que o Senhor não quer que eu permaneça assim. Então que essa noite, Deus, o Senhor possa vir me preparar, que o Senhor coloque na minha mão, Senhor, aquelas 5 pedrinhas necessárias, Deus, para derrubar o gigante. Que essa noite, Senhor, eu possa erguer a minha cabeça quando a afronta vier até mim, e que eu possa dizer: você vem até mim com a força, você vem contra mim com armas, com lanças, com escudo, com armadura, mas saiba o problema que essa noite eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que eu venho contra você essa noite, problema, com a força que o Deus do exército de Israel tem me dado. E nessa noite ainda o Senhor vai me dar você em minhas mãos, e eu te derrubarei, e eu tirarei a tua cabeça e jogarei para as aves e para as bestas dessa terra comer, porque essa noite você vai ser liquidada. Em nome do Senhor Jesus, essa noite eu quero dizer, Pai, que todo problema, todo mal que possa estar afligindo qualquer irmão aqui nessa noite está caindo por terra. Deus, tu conheces o coração de cada um que aqui está, Pai. Nós conhecemos o exterior dessas pessoas, mas o Senhor conhece o íntimo. Tu conheces, Pai, cada centímetro deles. Tu sabes, Senhor, cada problema que aflige o coração e a mente de cada irmão que aqui está. Que hoje, nesse culto de cura, busca e libertação, Senhor, o Senhor possa estar liberando cura. Que o Senhor possa estar liberando libertação, Senhor. A cura, Senhor, da enfermidade física, a cura da enfermidade, Senhor, psicológica,
psicológica, a cura, Senhor, da enfermidade do coração, Senhor, sentimental, Deus. Cura também, Senhor, espiritual, pois eu sei, Pai, que tem pessoas, não só aqui na igreja, mas também na internet, Senhor, que vai estar assistindo essa oração através dos vídeos, Senhor, postados na página do nosso ministério, Deus. Que o Senhor possa também estar curando, Senhor, as feridas espirituais, Deus. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, libertação. A libertação de um vício. A libertação, Senhor, daquilo que eles precisam, Deus. A libertação espiritual, sim, Deus. A libertação da fé, que muitas vezes está abalada, Senhor, devido aos ursos, devido aos leões, Senhor, que tem atingido a vida de cada um, Deus. Que essa noite o Senhor possa derramar a tua unção na vida de cada um, Senhor, que esteja precisando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de eu passar para o pastor, eu queria avisar as nossas irmãs que esse mês nós não vamos ter o culto de mulheres, devido a problemas técnicos. Porém, mês que vem nós estamos de volta. E que as irmãs continuem orando pelo nosso Ministério de Mulheres. Tá? Nós sabemos que o Ministério de Jesus, ele foi curto, porém muitas mulheres fizeram parte juntamente com ele. Então que nós possamos também fazer parte dessas mulheres que caminharam com Jesus e que trabalharam para Jesus. Então eu quero pedir que as irmãs continuem orando pelo nosso ministério, pelo nosso culto de mulheres. Não deixe de orar, irmãs, pela vida do nosso pastor. Deus tem tocado no meu coração aqui, que nós pedimos muita oração para o nosso pastor, né? Pastor, ora por mim. Mas nós esquecemos muitas vezes de orar pelo nosso pastor. Então, que nós possamos orar e pedir que Deus continue cobrindo ele de sabedoria, de discernimento, fortalecendo ele não só fisicamente, porque ele já chegou no 51. Não que o Senhor seja velhinho, pastor, mas que Deus continue fortalecendo. Que Deus continue fortalecendo ele não só fisicamente, mas também espiritualmente. Amém. Porque nós precisamos muito do Senhor, viu, pastor? Amém. Que o Senhor continue nos conduzindo. E que as irmãs também, os irmãos, também continuem orando pela Mariana, que está lá no hospital evangélico, não tem Natal, para que logo, logo ela possa vir testemunhar sobre a cura que Deus deu a Mari. Amém? Obrigado, pastor. Pega meu microfone, não para.